E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aí sobre uma forma de se organizar, né? E basicamente essa forma que a gente usa para se organizar é por meio de matrizes, né? É a forma que a gente usa para entender relações mais complexas entre alguns elementos, sistemas, componentes e coisas do tipo. Então, inicialmente a gente vai estar falando aqui sobre a Design Structure Matrix, né? Que é basicamente matriz de estrutura de design e essa matriz ela funciona da seguinte forma: você coloca, né, nas linhas e nas colunas todas as interações entre cada componente que você tem dentro de um sistema, né, ou de um projeto. Então, inicialmente você coloca, né, como entrada, você coloca os elementos de um determinado domínio, componentes, stakeholders, etapas de processo, e você entende a relação entre esses elementos, é, colocando uma relação, colocando na linha e na coluna os mesmos caras, né? E você coloca, faz uma marca, né, a partir das linhas naquelas colunas que interagem com essa sua linha. Você pode fazer isso, né, a partir de um grafo, né, se você tem algum grafo que representa algum processo como um todo, né, mas a grande ideia é que você, no final, vai ter uma matriz com todos os elementos e relações que podem ser usados depois para fazer um processo que a gente vai chamar de sequenciamento ou de clustering, né, o sequencing and clustering, né. E aí você vai ter não só uma matriz que vai poder ajudar você a agrupar e sequenciar algumas coisas, como você também vai ter uma visibilidade completa de toda a conectividade do seu sistema e de suas interações, né? Então, esse processo, né, ele ainda está ali um pouco já no desenvolvimento, né, mas ele já está mais para o desenvolvimento a nível de sistema, né, não está mais tanto nas ideias, mas está mais agora no desenvolvimento a nível de sistema e já está indo aí, entrando numa parte mais de detalhamento, né, como um todo, né. E basicamente o processo disso é como que a gente faz, né? Você pega, né, como que você faz para montar a matriz? Você decompõe o seu sistema, identifica todos os pontos que são importantes. Se você já tem um grafo, você não precisa fazer uma documentação de todas as relações, mas caso você não tenha um grafo, você tem que fazer a documentação de todas as relações para entender como se relacionam. E depois, né, você coloca isso, né, numa matriz. Quando você coloca isso numa matriz, você vai conseguir identificar todos os padrões estruturais e suas implicações dentro de um sistema, né? E aí, né, o mais importante, né, nessas Design Structure Matrix, né, essas matrizes de estrutura de design, é que elas vão ajudar, né, supostamente devem ajudar a melhorar, né, o sistema quando você for fazer algumas análises mais complexas como um todo. Então, basicamente essa é a ideia, né? E aí a gente vai ver também, né, a gente falou aqui sobre, né, as Design Structure Matrix, mas existem outras duas também, né? Além da Design Structure Matrix, existe a Domain Mapping Matrix e a Multi-Domain Matrix, né? A de domínios múltiplos e a de mapeamento de domínios. A matriz de mapeamento de domínios, ela é basicamente aquela matriz que a gente fez no QFD, na Quality Function, alguma coisa, eu não lembro agora o que significa o D, desculpem aí. Mas ele, basicamente, né, como está falando como ele é entre domínios, né, ele basicamente é o que vai linkar dois domínios diferentes. Então, geralmente você tem esses elementos entre dois domínios diferentes, eles estabelecem uma relação um com o outro, né? E aí a saída justamente, assim como qualquer outra matriz, é estabelecer essa conectividade entre eles, né? É muito utilizado para fazer, né, a Domain Structure Matrix Analysis, né? E aí também, ainda assim, feito ali a nível de sistema como um todo. É, bom, e aí, né, vamos supor que você já tem Design Structure Matrix, você tem matrizes que são diretas, né, e matrizes que são indiretas. As matrizes diretas, né, só para relembrar, as matrizes diretas são aquelas que elas têm como se fosse uma relação de um caminho só, uma com a outra. As matrizes indiretas é ida e volta, né? É como se... Não, tipo assim, uma relação entre irmãos, né? Um é irmão do outro, né? Então, e aí é uma relação de pai e filho, né? Assim, um é pai de um, mas não necessariamente é pai do outro, entendeu? Enfim,
Aí, a gente pode, né, quebrar essa matriz de DSM em matrizes indiretas e matrizes diretas, né? E aí, na matriz indireta, a gente pode fazer, a gente pode entender a arquitetura do produto, a organização da arquitetura, né, por meio do clustering, ou então a gente pode entender, fazer a, a arquitetura do processo usando sequenciamento, né, em matrizes diretas, né, Design Structure Matrix diretas, como um todo. Bom, então vamos lá. Visto nessas Domain Structure Matrix, né, quando a gente vai falar em matrizes que não são direcionadas, né, a gente pode fazer o clustering, né? Entra aí a questão do clustering. O que é o clustering, né? O objetivo do clustering, né, fazer uma análise com clustering, é você conseguir organizar vários elementos em pares de relações e dependências em grupos, né? E aí você consegue entender como alguns grupos se relacionam mais do que outros. Isso, né, vai ser usado para fazer a modularização de alguns produtos complexos, né, quando a gente vai fazendo Product Family Design, né, design de família de produtos, ou então quando você quiser entender, por exemplo, como como grupos se formam, né? Qual a relação entre alguns grupos, né? Você entende como os grupos se comportam como um todo. E aí, né, basicamente, o que você tem que fazer no clustering é você entender quais são as relações entre as pessoas, né? E você coloca, né, todas essas relações em uma matriz e depois remaneja, né? Se você tiver muitas relações, você tem que usar aí até um algoritmo, né? Mas você remaneja as colunas de forma que você vai formando esses grupos como vai formando esses grupos e depois você basicamente só tem que entender onde que esses grupos estão. Então, basicamente, o clustering é uma ideia bem simples, assim, não? É só você colocar as relações indiretas numa matriz e depois remanejar as colunas para que você entenda como alguns grupos se relacionam. E, obviamente, tem um algoritmo para você fazer isso, né? Mas, mas é. Bom, e outra forma que a gente tem de trabalhar sobre essas matrizes, essa para matrizes diretas agora, é o sequenciamento. Basicamente, ele vai descrever, né, óbvio, um reordenamento de linhas e colunas, né, na nossa Domain Structure Matrix, com o objetivo de agrupar, né, de rearranjar todas as dependências existentes na ponta esquerda alta da matriz, né, para que você entenda como que as coisas estão relacionadas, né? Então, a ideia basicamente é que você forme é, de algum jeito uma matriz triangular no topo, né? Representando o processo sem nenhum feedback no geral, né? Então, eu vou deixar uma imagem aqui de como isso parece no geral, mas a ideia é bem tranquila. A ideia é que você coloque tudo na matriz diagonal superior, se possível, né? Esse é o grande objetivo, né? E o mais perto do topo possível. E aí, né, na medida que você vai fazendo esse sequenciamento, né, como que você vai ter? Você tem que pegar todas as relações nas linhas que não tem não tem nada, né, de conectado, aí você coloca elas todas na sua diagonal baixa, né? Você coloca todas na ponta baixa. E as relações altas você coloca aqui em cima, sempre olhando isso a nível das entradas. E aí, quando você terminar isso, né, você vai ter meio que uma matriz superior, né, na região aqui de cima. E aí você vai conseguir estabelecer meio que alguns clusters, né, de grupos, né. E esses grupos vão dizer basicamente, se não houver nenhuma relação, né, se os quadradinhos forem pintados em brancos, né, a gente vai dizer que existe um paralelismo entre algo. Se existir, né, tanto na diagonal superior quanto na diagonal inferior, uma bolinha, você vai dizer, eu vou colocar uma imagem para vocês entenderem melhor, mas vocês vão dizer que é, tá rolando, né, uma relação entre os dois, então que eles são couples, e né, se não, né, caso contrário, é só uma relação serial, uma relação de um caminho só. Então, você vai ter como saída, né, você vai entender onde estão os loops de feedback, né, você vai ter o seu processo mais bem desenhado, você vai conseguir entender como ele funciona no geral, e vai ficar
bem mais melhor de você entender isso e até mesmo para você fazer alguns agrupamentos depois, entender como você vai estruturar módulos para o desenvolvimento do seu produto, acaba sendo como uma boa ideia. Bom, enfim, esse vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um grande abraço a todos e fui!